Já, pronto, já começou a gravar, viu, Oswaldo? Já começou a gravar. Eu vou lá, viu? Vai, vou indo sim. Começou a gravar, viu? Vá. Liga a caixa. Oi. Liga a caixa. Oi. 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 Aumenta o volume. Alô. Tá bom. Tá bom. Que a paz de Cristo habite em vossos corações, não só hoje, eternamente. Amém. Estamos vivendo num momento solene na história desse mundo. Está em cumprimento solene o que João escreveu no Apocalipse 17. E o que João escreveu no Apocalipse 17 que está em cumprimento agora nos nossos dias. João viu as 7 cabeças, são 7 reis. E também são 7 montes. Os 7 montes nós sabemos que são os 7 montes da cidade de Roma. Aí João falando do sistema papal, João falando da igreja de Roma. Os 7 montes. Mas também são 7 reis. Sabemos, pela história, que a partir de 1929, os papas são chamados de reis. Desde o Tratado de Latão, em 1929, os papas são chamados de reis. E lá em Apocalipse 17 diz que os 7 montes são 7 reis, e o 8º rei subiria do abismo. Como nós vamos entender essa parte, o 7º rei? E quais são os 7 reis a partir de 1929 do Tratado de Latão? Quais são os 7? Primeiro, Pio XI. Segundo rei, Pio XII. Terceiro rei, João 23. Quarto rei, Paulo VI. E o 5º rei, João Paulo I, só demorou 3 meses no cargo. Por quê? Não se sabe. Há alguns comentários que pode ser que ele quis fazer alguma reforma como Martinho Lutero, e então alguém não gostou e instituiu ele em apenas 3 meses, o 5º. Sexto rei, João Paulo II. Sétimo rei, Bento XVI. E o 8º, Francisco. Agora, por que a frase do Apocalipse 17 que o 8º sobe do abismo? Aí está falando está falando o terceiro aspecto do sistema papal. Porque o sistema papal passou por 3 etapas. Por isso que João escreveu Apocalipse 17, a besta que era. E quando é besta, não é xingando aqui não, é porque em Daniel 7,17 fala que animal quer dizer poder, rei ou reino. Então, no caso assim, que era, fala o papado que era, que não é e que sobe do abismo. O que significa isso? Deus está revelando para nós, por meio de João, que era o aspecto papal no período da supremacia. E o aspecto papal no período da supremacia cobre os anos de 538 até 1798. O primeiro aspecto da supremacia papal de 538 até 1798. E o aspecto segundo, que não é que depois que o papado sofreu o golpe, porque estava predito que ia ser por 1260 anos a supremacia, ou o primeiro aspecto da supremacia papal, ia ser por 1260 anos, de acordo com Daniel 7,25. Desde o edito de Justiniano de 538 até 1798, cobre os 1260 anos da supremacia papal. E por que é que João viu o papado embriagado com o sangue de santos? Uma mulher montada numa besta embriagada com o sangue de santos. Porque o papado matou mais de 100 milhões de cristãos. Aí porque na 7ª praga do Apocalipse 16,
vai o Criador lembrar-se da grande Babilônia para dar-lhe o cálice da sua ira. João viu o papado embriagado no primeiro aspecto de que era. E não é, porque quando o general Berthier prendeu o Papa Pio VI, em 1798, para cumprir os 1260 anos da supremacia papal, e aí quebrou a supremacia papal dos 1260 anos, como estava previsto em Daniel 7:25. E então, a partir de 1798, o Papa aí entrou o papado que não é. Ou seja, que não dominou, que não teve poder para dominar as nações. De 1798 até 2013, o papado não dominou as nações. Mas nós já entramos no terceiro aspecto, que é o 8º Francisco. A partir de 2013, entrou o terceiro aspecto do sistema papal, 2013. Agora o papado voltou àquela supremacia da Idade Média. Voltou à supremacia da Idade Média, o papado. 2005. Daí porque agora os 10 reis entregaram o poder para a besta dominar por 1 hora. E 1 hora em profecia quer dizer 15 dias. E 15 dias em profecia quer dizer 15 anos. Nós não estamos marcando data aqui para a volta de Cristo. Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio, mas Noé sabia o tempo. Que quando completasse os 120 anos, completaria o período e misericórdia do Eterno Pai em prol daquela humanidade. Então, quando diz 15 anos, aqui nós não estamos aqui querendo marcar a data de Cristo, mas é o 15 anos profético, o último prazo da misericórdia de Deus em prol de nós. Porque nesse período da supremacia, a partir de 2013, as 10 nações, porque diz lá em Apocalipse 17, os 10 reis entregou seu poder para a besta por 1 hora. No caso, daí a partir de 2013, as 10 supernações. Primeiras supernações, Estados Unidos, Canadá e México. Segunda supernações, toda a Europa. Terceira supernações, o Japão. Quarta supernações, África do Sul. Quinta supernações, antigo bloco soviético. Sexta supernações. Sexta supernações, a divisão sul-americana. Na divisão sul-americana, eu não votei nem Bolsonaro nem Lula, mas foi Lula que assinou a divisão sul-americana, o 6º reino. 7º reino, norte da África e Oriente Médio. 8º reino, parte central da África. 9º reino, Ásia. 10º reino, China e Coreia do Norte. Esses 10 reis entregaram poder para a besta por 1 hora. Mas para quê? Apocalipse 17:14, para pelejar contra o Cordeiro. Apocalipse 17:14, para pelejarem contra o Cordeiro. O mundo de novo se voltando contra o Cordeiro. Por quê? Porque vai de novo. A terra se admirou após a besta quando foi curado a supremacia. E a cura. Nossa beleza é Gucci. E a cura, a qual começou a suceder em 1798, uma ferida. Seja um revendedor das marcas do Grupo Boticário. Você ama produtos de qualidade. Uma ferida, quando ela abre essa ferida, ela tem um prazo para cicatrização. Então, de 1929 até 2013, o período da cura, do trabalho de cura para a supremacia papal. Daí porque o sistema papal, do abismo, a besta, de Apocalipse 13, e a imagem da besta agora unida com o papado, todas as igrejas. Daí porque Cristo está levantando os 144 mil discípulos para pelejar contra a besta e a sua imagem. Os 144 mil discípulos que não se contaminam com mulher, ou seja, não estão dentro de imagem da besta, que é as igrejas, não estão dentro da besta, que é o sistema papal, porque a ordem de Deus, em Apocalipse 18:4, é saia dela, povo meu, e ela em profecia é a igreja.
Esta mensagem não serve para aqueles que não vai sair. Eu frequentei 32 anos a cabeça da imagem da besta, que é os adventistas do sétimo dia. Mas Deus levantou agora a nova liderança adventista para cumprir o que está na profecia. E ainda que a igreja adventista pareça cair, mas ela não cairá. Agora sobre a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, Elias Joanã, o novo líder adventista do sétimo dia, o qual Cristo vai incorporar, o qual vai acontecer o mistério da incorporação dia 10 de junho. Porque, de acordo com Gênesis 49:9, Cristo encarnou em Judá. Gênesis 49:9, Jesus encarnou em Judá. Mas de acordo com Deuteronômio 33:22, Cristo diz assim, Moisés diz assim, Dan é leãozinho saltará de brasão, falando do líder de Cristo agora no último dia. Dan é leãozinho saltará de brasão. Como que Dan é leãozinho se o título de leão é Cristo? Diz lá em Gênesis 49:9. Judá é leãozinho da presa subiste, falando que Cristo subiu da presa da sepultura. E por que Moisés disse? Dan é leãozinho saltará de Bazã. E por que Jacó fala que Dan julgará o seu povo, se o juiz é Cristo? Lá em Deuteronômio 49:16-18. E por que aqui Jacó chama Dan de meu Senhor? Porque Cristo agora vai incorporar para pelejar contra as nações, para pelejar contra a besta, para pelejar contra a imagem da besta. A besta, o sistema papal. A imagem da besta, os protestantes apostatados. Para dizer a mensagem do terceiro anjo. Por meio de lábios gaguejantes, que é a irmã Elias Joanã. A mensagem do terceiro anjo. Se alguém adora, em Apocalipse 14:9-12. Se alguém adorar a besta, tá mostrando. Se alguém adorar a besta, o sistema papal e a imagem da besta, os protestantes apostatados, e receber o sinal da besta na sua testa ou na sua mão, também aí fica sobre a ameaça de Deus. Sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. E Deus ameaça? Sim, ele ameaçou os antediluvianos. Se vocês continuarem rebeldes, eu vou afogar vocês, por meio de Noé. Se vocês não se arrependerem. Se eles tivessem se arrependido, a profecia diz que Deus tinha perdoado eles. Mas eles não quiseram. Então agora, quando a besta, na supremacia dos 1290 dias, de acordo com Daniel 12:11, quando ela decolar, para impor a obrigatoriedade do sinal da besta, que é a guarda do domingo. Então Cristo, incorporado no seu servo Elias Joanã, vai, juntamente com os 144 mil, que é os rumores do Oriente de Daniel capítulo 11. E esta mensagem não será impedida por homens, ainda que venha um exército para capturar algum dos 144 mil, como veio para capturar Eliseu, o exército da Síria, mas Eliseu disse, Senhor, cegai as forças sírias. Assim que se alguém querer interpor na obra dos 144 mil discípulos, não será permitido. Eu estava em frente à casa lotérica de Oricuri, uma mulher me ameaçou polícia. Aí eu fiquei calmo. Eu disse, Deus disse que essa obra não vai ser impedida. O rapaz da casa lotérica disse, você não pode ficar aqui, espera ainda. A mensagem que Cristo disse que vai ser pregada em todo mundo, então ela não será impedida. Embora os acusadores, porque o ministério popular das igrejas, igual os escribas e fariseus da antiguidade, cercarão a obra, dizendo que a obra é de Satanás. Mas Cristo, servo de Deus com o rosto iluminado, a resplandecer de santa. Por que os servos de 144 mil vão estar com o rosto iluminado? Porque não se contaminam com mulher, não estão dentro de igreja nenhuma. Aí o rosto deles vai iluminar. Por isso que os Estados Unidos, a sede da imagem da besta, já fez um filme para acusar os 144 mil de alienígena. Nós não somos alienígenas. Só porque nós não vamos ser impedidos, ninguém vai impedir nós de pregar, não quer dizer que nós somos alienígenas.
E nem que nós estamos fazendo discurso de ódio, porque o Ministério Popular nos acusará que o nosso discurso é discurso de ódio. Não, não é discurso de ódio, não é. Foi acusado de louco de discurso de ódio. Não é discurso de ódio, é o discurso do aviso de Deus. O aviso da mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, 9 a 12, e o aviso de Apocalipse 18, de 1 a 4. Caiu a grande Babilônia, no caso do sistema papal, e as igrejas unidas com o sistema papal. Caiu a grande Babilônia, virou morada de demônio. Porque os filhos de Deus, todos os filhos de Deus vão sair das igrejas, porque as igrejas viram morada de demônio. Ouviu de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Por isso que o Criador fala, saia dela, povo meu. Nossos irmãos católicos, que é chamado de azeite de vinho, vão sair do domínio do Papa. E os nossos irmãos sinceros da Assembleia vão sair do domínio dos santos senhores, o líder da Assembleia. Nossos irmãos da Igreja Adventista vão sair do domínio de Ted Wilson. E a profecia diz que não deixarão que os seus senhores os impeça. A minha mão está suja. não. Dia 10 de junho, Cristo incorporando no leão da tribo de Dan, bramará como leão. Eu gostei. Porque Cristo é o leão da tribo de Judá. Incorporado no leão da tribo de Dan. Na hora. Embora os 144 mil não vão poder nem comprar e nem vender, como diz Apocalipse 13. Porque nós vamos ser boicoteados. Mas para pregar a pregação do Evangelho, vai ter também, como na época de Filipe, carros de Deus que vai nos transportar. Providência de Deus para nós darmos a último convite de misericórdia do Senhor. No período dos 1290 dias, de acordo com Daniel 12, 11. Obrigado. Ao concluir essa mensagem, fecha-se a porta da misericórdia, como fechou-se a porta da arca. E então começa a cair as 7 pragas do Apocalipse 16. Obrigado. Deus lhe abençoe, saúde e paz. Aqueles que verdadeiramente se arrepender do pecado, que é a transgressão da lei de Deus, e aceitar o selo de Deus, que é o sábado, e rejeitar o selo da besta, que é o domingo. Agora, quem guardar o selo da besta, quando for esclarecido, que é o domingo, vai sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. Obrigado, Deus lhe abençoe, saúde. E Isaías 28, 11 e 12 diz, este é o que Cristo falará por meio de lábios gaguejantes. O leão da tribo de Dan é comparado a um lábios gaguejante. Este é o refrigério. Dai descanso ao cansado, mas não quiseram ouvir. Para cumprir o que aconteceu na época da idade do dilúvio. Não quiseram dar ouvido a Noé. Mas, graças a Deus, que o maior número, uma grande multidão que ninguém vai contar, vai dar ouvido. Só que precisarão, se forem de Deus, sairão das Babilônias, que são as igrejas. Muito obrigado, saúde. Que virou morada de demônio. Inclusive, aquela que foi escolhida para ser a igreja da profecia bíblica, a partir de 1888, quando ela rejeitou Josué e Caleb, pastor Wagner e pastor Johnny, ela se tornou a frentista da imagem da besta. A sua mãe, seu E então pai, agora Deus chama o remanescente, o restinho de todas as igrejas, para dar a mensagem do Senhor. Obrigado. E o refrigério também está lá em Atos 3,19. Pedro dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, para vir tempo de refrigério. E nós estamos precisando do refrigério. Estamos precisando do refrigério. Os medianitas dos demônios estão influenciando as pessoas para se suicidarem. Aí Deus levanta os medianitas. Aliás, Deus levanta Gideão e os 300 soldados para repreender esses medianitas. Esses anjos maus que estão influenciando em Cubi aqui para trazer suicídio para as pessoas. Obrigado. É necessário se recorrer para Deus, se voltar para ter o refrigério. Por quê? Com o domínio papal novamente, como foi na Idade Média, na época do domínio papal, foi época de treva. Foi época de treva. Era época de guerra, era época de pandemia. Porque depois de 2013, quando voltou a supremacia papal, voltou a ter pandemia? Porque o papado, Paulo diz lá em Tessalonicenses, que é o homem do pecado, o filho da perdição. E é que ele influenciando os reis para trazer o caos para a humanidade. E, inclusive no nosso país, dominado pelo comunismo agora, que é representado pelo cavalo amarelo e Apocalipse 6.
Mas Deus tem os seus servos, que sustentará a verdade e não vai medrar. Em nome de Cristo, amém e amém. Muito obrigado aí pela paciência, por aqueles que assistiram, que Deus abençoe vocês, que anime vocês, para que os medianitas dos anjos mal que estão influenciando as pessoas por suicídio não prevaleçam em vocês. E obrigado, meu pai. Deus abençoe meu irmão Cicinho da Silva. Eu arrasei o remédio. É acabar com essas canas, pô. Tem que beber, pô. Inclusive, diante da experiência desse jovem Sou aqui, gari. Rezar a por ele, gente não. orou, aquele rapaz que andava com a perna amarrada no pano direto lá. Eu até chamei ele para cortar uma vez o cabelo dele. A gente orou por ele, ele... Se chorar, vou E chorar ele, também, e pô. Deus Pode chorar libertou não. ele do alcoolismo. Pode chorar Oremos por Marcelo, que é filho daquele rapaz que ajeita ventilador. E Deus libertou ele, está com um ano que ele está livre do alcoolismo. A gente orou também. A gente orou para um rapaz da enfeitaria chamado Camburão. Camburão porque ele bebia cachaça no camburão. Mas Deus libertou ele. Então Deus pode libertar você também. em nome de Jesus. Amém. Pode ser da história. Amém. Mais um canal para o Profecias Finais e Tchau. Enoque Castro, filho do Pai Eterno. Minha filha mora aqui. Do lado.